as tuas palavras, Senhor. Eu quero sempre escutar as tuas verdades, Senhor. Quero levar comigo aonde for tua lei, o teu querer, preciosidades que eu quero viver. Tu és a força de fraco estou, só em teus braços encontro calor. Quando vier a tristeza ou a dor, confiarei em teu amor, confiarei em teu Senhor. Passos desejo seguir, deixando o mal para trás. Te busco tua face, Senhor. Ali eu sei que estás. Eu quero viver plenamente. Tu sei o que já passou. Usa meus pés, as minhas mãos, faz morada em meu coração. Tu és a força de fraco estou, só em teus braços encontro calor. Quando vier a tristeza ou a dor, confiarei em ti, Senhor. Confiarei em ti, Senhor. Tu és a força de fraco estou, só em teus braços encontro calor. Quando vier a tristeza ou a dor, confiarei em teu amor, confiarei em ti, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Perto de Jesus. Acho que esse aí é o último, esse aí. Esse aí é o último. Aí o próximo vai lá. Não, aí é com eles. Depois que nós cantamos, aí é isso. Jesus. Sempre quero estar. Tudo que eu preciso aqui. Tudo que eu preciso aqui. Sempre junto a ti. Sempre encontro junto a ti. Quero aqui ficar. Nunca me afastar. Nunca me afastar. E abrigar em ti, Senhor. Sinto teu amor em mim. Sinto teu amor em mim. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Quero só a ti. Cante, quero entregar. Quero entregar o meu viver, Senhor. Sim, quero estar em junto a ti, Jesus.
de Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso aqui, sempre encontro junto a ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar. Me abrigar em ti, Senhor. sinto teu amor por mim. Tu és o meu Deus, Quero só a ti. Amém. Amém, Senhor. Nós cantamos 3 vezes. Agora nós iremos cantar para o início da escola sabatina. O hino da escola sabatina. 374. Contigo, ó Deus, almejo andar, tal como Enoque sempre andou. Ó, toma, pois, a minha mão, pois sabes que tão fraco sou, e se o caminho escuro for, contigo quero andar, Senhor. Não posso andar sozinho, ó Deus, a tempestade rude, hostil, e o laço se amarra aos meus pés, nas estreitas perigos meus, para arrastar-me à perdição. Só tenho em ti a salvação. Podendo andar contigo, ó Deus, o mundo aqui é sem valor. Eu sigo, pois, a tua luz e avanço firme sem temor. E ainda lá no eterno lar, contigo, ó Deus,
Os momentos, entendeu? Possa estar em nosso meio nesse momento e que todos aqui sejam bem-vindos à casa do nosso mestre, nosso Deus. Nesse momento eu convido a toda a igreja a se colocar de pé. Nós vamos todos ficar em pé, cantar com um grande tremor aqui o hino de número 43. Vem, Santo Espírito. Botei. Oi. Vem, Santo Espírito, agora. Vem, te pedimos a orar. Vem com poder ensinar-nos. Sim, vem nos reavivar. Vem como água serpendo. Traz ao faminto pão. Vem, sacia minha alma. Faz por o meu coração. Vem como a brisa suave. Vem com teu esplendor. Dá-nos vigor e alegria. Enche-nos com teu amor. Ó, vem Espírito Santo, bom meio e consolador. Vem inundar nossa vida com teu sagrado fervor. Amém, Jesus. Bom dia, irmão. Feliz sábado para você. Vamos orar? Fazer oração. Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por este sábado maravilhoso. Senhor, abençoa cada irmão que está aqui na sua presença. Que nós possamos estudar a tua palavra, a lição. Que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa nos livrar de todo mal, Jesus. Abençoa cada irmão que está aqui presente. Cada família. Que o Senhor possa nos trazer sempre felicidade no nosso lar e nos nossos corações. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém?
Informativo Mundial das Missões. O sonho de Enoque, parte 1. Enoque mora na Espanha e tinha uma clínica de fisioterapia com mais de 20 anos de sucesso em Barcelona. Ele era casado, tinha 2 filhos e toda a família era adventista, mas algo o incomodava. No seu coração ele sentia um forte impulso de ser pastor, apesar da estabilidade financeira e da idade um pouco já avançada. Enoque achava isso um pensamento errado e nem orava sobre o assunto, já que Deus o havia abençoado tanto na empresa. Entretanto, na empresa, ele sempre queria falar de Jesus para os clientes. Ser fisioterapeuta não parecia suficiente. Em casa, Enoque só falava sobre seus contatos missionários, e sua esposa Ingrid ouvia paciente todos os dias as histórias. Mas certa noite ela falou: Deus colocou em meu coração que você precisa estudar teologia e ser pastor. O único curso teológico adventista na Espanha ficava em Sagunto, o que geraria várias implicações. Enoque negou a sugestão de Ingrid e disse que se fosse realmente a vontade de Deus, ele enviaria outro sinal. Enquanto isso, a clínica de fisioterapia estava prosperando e Enoque e o seu sócio decidiram comprar mais um imóvel. Enquanto finalizavam a papelada, o sócio perguntou a ele: "Por que você não se torna um pastor?" O sócio acrescentou que pensou sobre isso ao ver Enoque conversando com os clientes na clínica. Enoque ficou chocado. Era um sinal de Deus? O que ele faria com a clínica, e a sua casa, e a escola dos filhos? E na semana que vem você saberá a continuação dessa história missionária. Em 2023, nossas ofertas missionárias ajudaram a expandir o Colégio Adventista de Sagunto, na Espanha. Muito obrigado! Esses recursos ajudaram a expandir o curso de teologia do campus e ainda construíram um dormitório feminino. E neste trimestre iremos mais uma vez ajudar projetos missionários da divisão intereuropeia. Sejamos liberais. Bom dia. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Orar no vosso advento. Nesse momento, para o deleite das nossas almas, vamos ouvir uma mensagem musical. Bom dia, irmãos. Bom dia. Amém. Um feliz sábado para todos. Gente, nós somos aqui no Coral Voz do Advento. Não estamos com nossos componentes todos, né? Está faltando bastante gente. Está faltando, acho que umas 10 pessoas, né? Porque estão em outros compromissos. Mas aqui estamos, uma boa parte, para a gente louvar, juntamente com os irmãos, louvar a Deus. Amém? Informativo Mundial. Isso, para quem está novamente por dentro, por favor.
Amém. O silêncio põe no ar, eu não chego a ti. Quero oferecer todo o meu ser, vem me abençoar.
Som. A igreja toda louvando o nosso Deus com maior entusiasmo, Criador dos céus e da terra. Amém? Almejo o dia em que verei. Adora o nome de Deus. Uma pequena luz no céu. Uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Surgirão milhares de anjos, milhares de anjos surgirão. Eu creio, você tem que crer. Sim, que Cristo virá, que Ele virá para te resgatar. E muito em breve subiremos as mãos do nosso Deus. Amém? Para um novo lar, um novo céu, para sempre eu estarei, feliz eu viverei, em Jesus. Cante bem forte, cante para a honra e glória de Deus. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá, mil gerações se encontrarão e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve subirei para um novo lar, um novo céu, para sempre eu estarei, feliz eu viverei, em Jesus. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve subirei para um novo lar, um novo céu, para sempre eu estarei, feliz eu viverei, em Jesus. Amém, Jesus. Amém. Que nosso objetivo sempre é estar com Jesus. Vai escolher, você faz. Hã? Vai escolher não, hoje. Tem que escolher. Qual a próxima? Vencendo vem Jesus. Quero ver toda a igreja louvando, A engrandecendo igreja o nome de toda Deus. louvando o nosso Deus. 341, né? 341 novinário, vencendo vem Jesus. Abaixar um pouco. 341, vencendo vem Jesus. Não, não, não. 441. 441. Quero ver toda a igreja cantando alegremente, adorando ao nome do Criador, pois Ele vencendo com as nuvens, Ele vem para te buscar. Contemplaremos a glória de nosso Senhor Jesus. Amém? Toda a igreja louva, adore. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve o reino deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da tua vida já se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Toda a igreja louva assim, ó, vai lá. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O cara em que chama os crentes a batalha.
triunfantes em forró de cantar, vencendo tem Jesus. Canta bem forte. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Que Deus seja louvado. Acho que só mais. Pode cantar, né? Pode cantar. Como da plataforma qualquer. Sinta a presença, né? Agora cantaremos, pedir reverência aos irmãos, o hino para a subida dos componentes da plataforma. Sinta a presença de Senhor. Seu poder e sua graça, seu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste
no céu de ti bem cuida. Oh, confia em Deus, Senhor. Deus é nosso Pai amado, que das aves cuida bem. Cruz a carregar, levando a Cristo teu cuidado, Ele vai te aliviar. Deus é nosso Pai amado, que das aves cuida bem, dá ao lírio tanta glória, sim te atenderá também. No céu se negras nuvens pairam, dando a ti oh, busca em Cristo novo alento, nele a consolação. Deus é nosso Pai amado, que das aves cuida bem. Te atenderá também. Põe no prático de louvar e Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou
atenção em adoração. Nesse momento vamos ouvir outra mensagem musical com o coral. Oi, oi. Oi, som. Bota filha na Erika. Deus comanda bota isso. Vai. Bota pique na gravação. Vamos para o mar, não dará, isso irá voltar, não dará. Vamos para o mar. Jesus prometeu um dia voltar. Muito em breve, Jesus vai voltar. Por isso, você e o meu amigo devemos nos preparar para morarmos nas mansões celestiais. Você estar aqui não é em vão. Você estar aqui porque o Espírito de Deus trouxe você. Por isso, eu e você devemos nos preparar para nos encontrarmos com o nosso Salvador Jesus Cristo. Eu quero me preparar, pois vamos subir. E quero juntar você lá no céu. Conversar com Jesus, não tardará.
Olá, gente. Bom dia para vocês. Feliz sábado, né? É bom estar aqui com vocês, né? Apesar de algum tempo, né? Alguns até me conhecem aqui, né? Dá para conhecer ainda? Dá, né? Alguns me conhecem. Outros já não me conhecem mais, porque na época que eu passei aqui, acho que eu não... Fofo assim, né? Hoje eu tô fofinho, né? Eu era mais um pouco magro, mas eu passei aqui em 2012, né? Alguns me conhecem. Sou Valdir, irmão Valdir, né? Obreiro bíblico. Passei por aqui junto com o pastor Felipe, na época, e também um teologando chamado Jansen, né? Ele ficou aqui fazendo algumas palestras. E eu fiquei pouco tempo aqui, eu acho que só uma semana, eu acho. Foi pouco tempo. Mas alguns me conhecem. Mas é bom estar de volta aqui e ver, né, que a igreja de Norte e Sul está aí pregando o evangelho do Senhor. Amém? Que Deus seja louvado. E nesse momento, nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Amém? Marcos, capítulo 5. Os versinhos 21, 22 e o 23 nos dá a introdução aqui do nosso tema. E aqui diz mais ou menos assim: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. O que significa ser um chefe da sinagoga? Alguém influente, né? Alguém que não era bobo, alguém que sabia ensinar, alguém que sabia aconselhar, alguém que ensinava os outros a seguir a Deus, né? Chefe da sinagoga. Então, se você olhasse para uma pessoa de sucesso hoje, né? Que tivesse no seu auge de sucesso no meio da sociedade, então você pensaria no Jairo da vida, né? O Jairo. Porque o Jairo era um homem bem-sucedido, né? Todo mundo olhava para ele e dizia: ah, eu queria ter uma família como a do Jairo, né? Porque o Jairo é homem de Deus. Mas eu pergunto assim, será que era bem assim com Jairo? Ou será que Jairo não precisava se dispor de alguns conceitos, né? Ou será que Jairo já tinha visto falar de Jesus, mas tinha dito assim: será que ele é o Messias ou ele é apenas um homem influente? Será que Jairo acreditava mesmo em Jesus, né? Ou foi pelo peso da circunstância, né? Por algo que aconteceu na vida dele, que agora ele não tinha saído, a filha estava enferma, morta, né? E não tinha o que fazer. Muitas vezes nós só procuramos Jesus nesses momentos. E a questão é certo procurar Jesus só nesses momentos? Não, né? Porque Jesus, ele reclamou, né? Uma certa vez, está registrado no livro de João, não recordo aqui o local, que os discípulos a multidão seguia Jesus, né? A multidão. E aí Jesus disse: vocês me seguem só por causa dos milagres, entendeu? Né? Vocês me seguem só porque vocês estão interessados em algo. E aí Jesus começou a pregar mais forte para os discípulos ali também. E os discípulos olharam para trás e disseram assim: Senhor, se tu continuar pregando desse jeito, até nós vamos embora, entendeu? Nem a gente fica. Por quê? Porque Cristo reclamou. Porque muitas pessoas às vezes vão a Deus com interesse. E foi isso que aconteceu com Jairo. Entendeu? Jairo tinha interesse de poder se beneficiar daquilo que Cristo tinha. Então Jairo, ele era um homem da alta
né? Vamos dizer assim, da alta sociedade. Mas Jairo era carregado de preconceitos. E o que é preconceito? Preconceito é aquilo que você, antes de você conhecer, você já diz que você não quer porque tem os seus conceitos formados antes. Não, aquele Cristo lá não é Cristo, entendeu? É um homem. Talvez ele tivesse que se desfazer dos seus preconceitos, tá? Talvez, como ele era um homem que tinha a sua dignidade ali no meio daquela comunidade, né? De Cafarnaum, ele tivesse que perder a sua dignidade para que ele pudesse se aproximar de Jesus. Porque no momento em que a situação veio, a crise veio, ele teve que correr a Cristo e renunciar tudo aquilo que ele era, para ele poder se aproximar de Jesus, tá? Então, entende? Que Jairo, ele era carregado de orgulho, porque ele era o cara, entendeu? Ele era o cara. Ele era a pessoa influente. Ele estava ali como alguém que ensinava ao povo as coisas de Deus e não alguém que iria se aproximar de um homem que dizia ser Jesus Cristo. Entendeu? Então, muitas vezes, amigos, muitas vezes, pais, muitas vezes, mãe, muitas vezes, você cristão, tá? Nós temos que nos desfazer dos nossos preconceitos. Nós temos que perder a nossa dignidade e nós temos que parar com o nosso orgulho para que a gente se aproxime de Deus. Amém? Então era isso que Jairo precisava fazer. Preconceito às vezes que distanciava Jairo de Deus, tá? De encontrar-se com a fonte da verdade, Jesus Cristo. Temos um exemplo, né? O exemplo aí da anestesia, né? Quando inventaram a anestesia, muitas pessoas demonizaram a anestesia, dizendo que não era coisa de Deus, e que não, entendeu? E que não era certo utilizar, porque botava um monte de coisas, né? Demonizaram a anestesia. Uma coisa boa, né? Para que a pessoa, ao arrancar um dente, ao fazer uma cirurgia, ele possa não sentir dor. Mas o preconceito, às vezes, nos faz, né? Entender que as coisas não são boas, mesmo elas vindo a nós e trazendo algo que seja bom, né? E o preconceito nos afasta de Deus. Jairo, meu amigo, segundo o texto que a gente leu aqui, lá em Marcos capítulo 8, os textos que a gente leu, Jairo, ele se aproxima de Jesus e ele diz, ele ordena que Jesus vá à sua casa, vá, impõe a mão sobre ela. Ali é como se ele estivesse ordenando Jesus, né? Muitas vezes a gente quer mandar em Deus, né? Muitas vezes quer dizer, vai Jesus, vai. Porque às vezes, né, estamos em uma crise tão tremenda como crise, às vezes, né, exemplo, Covid que teve, são crises que levou as pessoas a ficarem isoladas. E estatística mostra que durante o período em que as pessoas ficavam em casa, houve maior índice de divórcio. Mas por quê? Né? Por que as pessoas ficaram em casa e houve maior índice de divórcio?
se não estavam mais juntas, mais unidas, né? A gente não consegue entender, né? Muitas vezes o que é revelado, o orgulho das pessoas. Um comportou uma vez relatou dizendo que na época da pandemia foi o período que as pessoas mais construíram, entendeu? Trocaram janela, trocaram porta, trocaram isso, trocaram aquilo. Por quê? Porque ficaram dentro de casa e começaram a olhar a janela e dizer: essa janela não está boa, né? Eu vou pedir para trazer a janela nova, eu vou colocar a janela nova. E os fornecedores de janela, né? Os fornecedores de material de construção disse que foi o tempo que eles mais venderam, foi nessa época. Porque as pessoas começam, às vezes, se conhecerem e começam a conhecer o seu lar e conhecer a sua casa. E o que acontece? Eles começam a querer corrigir os defeitos, né? Corrigir as coisas. Resultados, né? De tudo isso. Depressão, né? Ansiedade e muitas outras coisas, né? Pelo fato de quando nós estamos em crise e não tiramos o orgulho que existe em nosso ser, né? Os preconceitos, nós podemos caminhar por um caminho que não é correto. Amigos, no capítulo, em Lucas capítulo 8, verso 40, diz aqui, ó, vamos ler. Nos fala o seguinte, deixa eu encontrar aqui, Lucas 8, 40. Deixa eu ler aqui. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Gente, para acabar de piorar, por tudo que Jairo ali já havia perdido, ele perdeu a sua filha. A filha, segundo os relatos bíblicos, diz que a filha dele tinha mais ou menos quantos anos? 12 anos, né? E para a tradição judaica, né? Uma filha única de 12 anos, ela, ao completar os 13, estaria se tornando ali uma mulher. Então Jairo estaria perdendo um bem precioso da sua vida, né? A sua filha, que estava se tornando o quê? Uma mulher. Mas ele havia sofrido aquela crise, aquele incidente, e não tinha o que fazer. Ele correu a Cristo. No verso 42 do capítulo 8, nos fala assim, ó. Lucas 8, 42. Deixa eu encontrar aqui. Pois tinha uma filha única de 12 anos que estava morrendo. Verso 43. Vamos ler o restante do 42. A filha dele estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Né? Olha só o relato. Observa que no momento em que Cristo disse, eu vou, a Bíblia diz, Cristo foi com ele, né? Naquele momento,
acontece um outro episódio, uma outra cena, né? E qual é a cena aí? A cena é que aparece uma mulher. E a mulher precisa de quê? De um milagre, entendeu? De um milagre. Olha o contraste, né? Agora, quem é esses aqui? Quem é essa mulher aqui? Quem são essas pessoas aqui abaixo? Como a Bíblia descreve. Olha só. E aí diz, no verso 43... Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, que havia gastado todos os seus bens com médicos, sem que ninguém pudesse o quê? Curar. Veio por trás de Jesus, tocou a borda da capa dele, e logo a hemorragia dela o quê? Estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Amigos, eu não quero me demorar aqui nessa parte, mas eu quero dizer uma coisa. Há um contraste aqui. Há um contraste entre alguém que está na sinagoga, entre alguém que aparentemente não precisava de Jesus, mas que foi esmagado pelas circunstâncias a buscar a Cristo. E do outro lado, existia uma multidão, no qual eram prostitutas, eram pecadores, eram pessoas necessitadas a Deus. Isso aqui é para mostrar a nós uma lição. E a lição é: não importa a sua posição, um dia você vai precisar de Deus. Certo? Porque quem andava com Jesus, a Bíblia relata, eram pobres, eram pecadores, eram prostitutas, eram pessoas excluídas da sociedade. Porque não tinha nenhum Jairo lá seguindo a Cristo, não. Não tinha. Porque achava que não necessitava. Mas um dia, todo o nosso orgulho, um dia, aquilo que nós achamos que somos, não vai valer de nada, né? E nós precisaremos, nós como pais, buscar a Cristo, né? Porque um dia, e esse dia já é agora, né? Todos os nossos filhos, eles precisarão de quem? De Cristo. De buscar a Deus. E os pais têm que rogar, né, a Deus pelos seus filhos, né? O pai tem maior medo do seu filho ir para as drogas, né? O pai tem maior medo do seu filho dar algo que ele não queira que ele seja. Mas eu faço um apelo aos pais nessa manhã, entendeu? Que você hoje possa viver de acordo com a vontade de Deus. Porque você precisa dar exemplo aos seus filhos. Certo? Você precisa dar exemplo aos seus filhos. E como Jairo ali, que se achava numa situação difícil, uma situação de morte, Deus também nos convida, os pais que estão aqui nessa manhã, convida você, homem, você que cuida da sua família, para que você tome uma decisão também de levar a sua família a Cristo. Amém? Porque Cristo não está preocupado se o teu filho vai morrer. Entendeu? Observa que ele parou para atender outra pessoa. Ele não está preocupado se o teu filho vai morrer. Entendeu? Ele não está preocupado se um dia tu fechar os olhos e não conseguir abrir porque tu morreu. Ele não está preocupado com isso. Porque isso não é problema para Jesus. Sabe qual é o principal problema das nossas vidas? É quando a gente não se entrega ainda em vida a Deus. Esse é o maior problema. Entendeu? Porque Cristo quer que nós sejamos
transformados. Eu quero convidar vocês a ler um texto em Efésios 3:20. Efésios 3, verso 20, nos diz assim, ó. Amém? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente maior do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós. A ele seja a glória, verso 21, na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Esse texto aqui está dizendo assim, ele é infinitamente, o quê? Ele é aquele que é infinitamente, ele pode nos dar mais do que pedimos. O que Jairo estava pedindo para Jesus? Senhor, vai lá, põe a mão nela e traz ela de volta. Mas para Jesus isso não era problema, entendeu? Porque todas as pessoas que um dia foram ressuscitadas, elas não estão vivas mais, entendeu? Elas morreram. Lázaro foi ressuscitado, não foi? Cadê o Lázaro? Ele morreu. A filha de Jairo foi ressuscitada, não foi? Cadê ela? Ela morreu. O filho da viúva de Naim foi o quê? Ressuscitado. Mas cadê ele? Morreu. Amigos, o nosso problema é o pecado, entendeu? Agora, com o pecado, não brinca. E nós, como pais, como mães, como pessoas, como sacerdote do lar, nós precisamos levar a nossa família a Deus, porque com a vida espiritual não se brinca. É sério, entendeu? É sério. Nós precisamos levar os nossos filhos a Cristo. Aqui no livro de Lucas, ainda capítulo 8, e o verso 49 diz, a gente já leu 49, vamos ler então o versículo 56, que diz assim, ó: seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhe advertiu que a ninguém contasse ao que havia acontecido. Por que Jesus não contou? Não queria que contasse. Pelo fato de que eu acabei de explicar para vocês, gente. Cristo não está se importando com o milagre. Ele não quer divulgar milagre. Ele não quer que você saia dizendo por aí, Cristo fez isso, fez aquilo. Não. Ele quer que você mostre o testemunho dele vivo na sua vida, tá? Porque isso é o que importa para Deus. Amém? E em poucas palavras, eu quero terminar dizendo o seguinte: que nós humanos somos um pai falho, né? Falho. Mas o único pai que não falha é Cristo, né? Jesus não falha. Isso é demonstrado em Lucas 15. A parábola do filho pródigo. Lembra? O que acontece? A parábola do filho pródigo é uma das mais conhecidas na Bíblia. No centro dessa história, não é apenas um filho rebelde, mas um pai extraordinário. Amém? Um pai segundo o coração do Senhor. Eu não sei se aquele pai era o Senhor, mas aquele pai estava perfeitamente encaixado
nas personificação de Jesus Cristo. Um pai, amigos, que no verso 12 ele respeitou a decisão do filho. O filho disse: eu quero ir, eu vou. O pai disse: quer ir, vá. Não é bom não, mas quer ir, vai, entendeu? Então, se você quer ser um bom pai, você precisa seguir as orientações do Senhor. Porque Deus, ele não força ninguém a fazer a sua vontade. Ele deixa ir, para que o filho aprenda, quebre a cara, né? Provérbios 22, verso 6, né? Instrui o menino no caminho em que deve o quê? Andar. Aí quando ele crescer, ele não vai se desviar, é assim? Não, não é assim, gente. Se fosse assim, a Bíblia estava errada, porque muitos filhos estão desviados, entendeu? Não é assim, entendeu? Ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele crescer, ele vai se lembrar, entendeu? Ele vai se lembrar, certo? Mas você não pode forçar ele a andar nos caminhos do Senhor, não, porque isso só quem, aliás, isso nem Deus faz, entendeu? Forçar ninguém a andar no caminho correto. Bom, no verso 20 também do capítulo 15 de Lucas diz que era um pai que esperava com esperança. E muitas vezes, você que é pai, você pode, através dessa mensagem, de outras mensagens, se sentir culpado, dizer: rapaz, mas eu não ensinei meu filho, por isso ele se desviou, por isso ele se afastou. Não, mas Deus também está se colocando no seu lugar e dizendo: olha, eu também esperei pelo meu, entendeu? E eu não errei não, entendeu? Eu fiz tudo certinho, entendeu? Mas o meu filho eu esperei, senti dor no coração, eu queria que ele estivesse comigo, mas ele não estava, Então nós temos que ter esperança de que um dia, mesmo você sendo pai, os seus filhos não estão na igreja, mas eles poderão voltar. Espere orando, espere buscando o Senhor. Amém? E um dia todos, eu acredito, ele se lembrará do ensino que você ensinou, e você será feliz. O pai esperava com o coração cheio de fé, que nem eu já falei. Aqui diz: essa espera ativa revela a confiança de que quem foi criado no caminho certo pode voltar, mesmo ferido e sujo. Amém? A oração feita por um justo, Tiago 5, verso 17. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Amém. Que continuemos orando, buscando ao Senhor. E no momento certo, mesmo com as nossas, às vezes, intenções erradas, Deus poderá transformar isso em bênção. Amém? Que Deus seja louvado. Amém. Oi. Esse louvor qual a gente vai cantar é uma oração, tá? Quero convidar a igreja, quero convidar o coral, que se faça presente aqui, e a igreja que possa cantar conosco.
Muitos, ó Pai, buscarão riquezas no mundo, buscarão sucesso na vida, mas, infelizmente, fracassarão na vida espiritual. Por isso, nesse momento, Pai, nós te rogamos essas bênçãos. Esteja com cada um deles aqui, conosco, o coral Voz do Advento, a igreja aqui em si, ela possa crescer na tua espiritualidade, crescer em comunhão, ter prazer em estar na tua presença, Pai, louvar o Senhor, pois isso não é em vão. Isso tudo é requisito bíblico para que nós possamos fortalecer nossa fé espiritual, para que nós possamos tirar os nossos orgulhos, para que nós possamos, ó Deus, ter humildade de reconhecer que nós não somos nada, mas que Cristo faz de nós mais que vencedores. Amém. Pela sua palavra e pelos seus conselhos. Amém. Assim te pedimos. Fica com a tua igreja e conosco também, em nome de Jesus. Amém. O pregador estará à porta para despedir a congregação.